Bolas quebradas da direita, Juninho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast episódio piloto e para o programa de hoje já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do futebol e muito mais. Eu sou Nick Marques e o Hernani é brocador. Meu nome é Tigu Soares e o Obina é melhor que o Eto'o. Eu sou o Matheus Gonzaga e ídolos, eles não nascem, eles se tornam. Meus amigos, no programa de hoje iremos falar sobre ídolos e xodós. O que são ídolos, o que são xodós, quais foram os principais ídolos, quem foram os xodós que marcaram a geração do futebol e no Flamengo. E com participação especial hoje temos aqui o prazer de receber Tigu Soares, do Coluna do Flamengo. Tigu, muito bem-vindo, obrigado por estar fazendo parte do nosso programa piloto aqui. Seja bem-vindo, cara. Que isso, eu que agradeço, é uma honra, satisfação imensa aqui participar com vocês desse projeto que está começando. Isso aí, Nick, o que temos para hoje, Nick? Temos para hoje mais um debate desse que causa muita discussão entre todo mundo, né? Porque a verdade é que é muito difícil você determinar que determinado jogador é ídolo, xodó, e a gente vai tentar desmistificar isso um pouco, né? Então, pra gente começar aqui, né, já com o que é um ídolo, o que é um xodó no futebol. A gente sabe que ídolos, todo time tem o seu ídolo, e xodó, todo time tem o seu xodó. Mas o que realmente difere essas duas categorias de jogadores que chegam a esse patamar e são marcados para a história do clube? O que você acha, Tigu? Olha, eu acho que a grande diferença entre o ídolo e o xodó é que o ídolo não necessariamente ele é um xodó. Ele representa algo muito maior do que isso. Mas é perfeitamente possível e muitas vezes até provável que um xodó possa vir a se tornar ídolo. Cara, posso dar uma opinião? Sinceramente, eu acho que é ao contrário, cara. Eu acho que é mais fácil um ídolo... Quer dizer, é mais fácil um ídolo ser um xodó, né? O cara que é ídolo de um clube ser amado pela torcida, digamos assim, ser um xodó, do que provavelmente um cara que primeiro foi xodó se tornar um ídolo, eu acho, cara. Eu acho que todo ídolo é um xodó, mas nem todo xodó é um ídolo, sabe? Eu acho que é um pouco ao contrário, cara. Não, eu vejo... A questão que eu vejo como principal é a seguinte... O xodó, ele não necessariamente... O ídolo, ele não necessariamente é um xodó porque ele representa algo muito maior. O xodó, às vezes, ele é uma criatura que ele é simpática, muitas vezes ele não tem aquela bola toda, ele não tem aquela liderança nem técnica e nem uma liderança real dentro do time e tudo mais, mas ele às vezes funciona quase como um amuleto. Entendeu? Essa é a questão do xodó. O xodó, muitas das vezes, ele não tem qualidade para ser titular, ou ele não necessariamente tem qualidade para se tornar um ídolo. E quando ele tem, ele acaba podendo se tornar um ídolo porque metade do caminho foi andado. Agora, o ídolo não. Para mim, a grande diferença entre o ídolo e o xodó está mais ou menos ligada à questão de conquistas, né? O ídolo, geralmente, quando você tem um ídolo do time, aquele cara, ele passou por um processo até que ele chegou a algo, um grande feito para tornar ídolo. Dificilmente você vê um ídolo de um time que não está ligado a uma conquista ou a uma competição muito importante. Todos eles têm uma história, né? E elas geralmente chegam em um nível a partir de um título, de uma grande conquista do time, seja ela um campeonato ou até mesmo um acesso a uma divisão. E o xodó não, ele, que nem o Tigo falou, ele não tá, tipo assim, às vezes o cara nem é bom de bola, às vezes o cara é um pereba puro, mas a torcida abraça, a torcida gosta dele e o transforma ele naquele xodó do time. Tem a questão do carinho que o time tem, o apego que o time pega que a torcida, né, pega pelo cara, e às vezes o cara é um pereba, ele não tá ligado, muitas vezes o cara é um xodó e nunca conquistou nada pelo time, ele simplesmente está lá, mas... Putz, somente de time pequeno, a gente pode lembrar aí. Geralmente
time pequeno tem muito ídolos e muitos xodós, mas que nunca levaram nada, nunca chegaram a lugar nenhum, mas o cara é um ídolo pro time. Não, sim, entendo, vindo por essa forma eu entendo o ponto de vista. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando se trata de ídolo xodó, o que eu vejo é o seguinte, quando se trata de xodó, é algo muito mais vinculado à imagem do jogador específico com a sua torcida. A torcida do time. E eu acho que ídolo tá muito mais voltado à imagem que ele tem em relação ao clube. O quanto você consegue vincular a imagem dele ao clube. Sabe? A entidade Flamengo, por exemplo, com o jogador. Então, é muito mais fácil um cara, um ídolo, ser um xodó, né? Ter esse carinho também pela torcida, por já ser ídolo, do que propriamente o oposto, entendeu? É isso que eu tô querendo me fundar nesse argumento, cara. A questão que nem eu falei agora há pouco é que o ídolo e o xodó tem processos diferentes no time. O ídolo, ele vai se transformando, ele não chega, e muitas vezes não passa nem pelo processo de ser xodó. Ele começa a sua carreira, geralmente ídolos eles passam por um longo período no time. Hoje em dia até é mais difícil esse processo porque os jogadores eles ficam pouco tempo no time, né? No máximo 2, 3 anos. Aqui no Brasil isso é muito menor, 1 ano talvez até. Alguns clubes como Flamengo, Palmeiras e Atlético, Santos tem uma característica um pouco diferente, que eles estão mantendo mais jogador por mais tempo. Mas o ídolo ele passa anos e anos no clube, ele tem várias conquistas e aquele cara se torna uma peça-chave para o time e ganha um apelo da torcida, né? Que é a torcida que intitula o cara ídolo, né? A torcida que eleva a esse patamar. E o xodó não, ele já é um cara que tipo, que nem você falou, Hernani ficou quanto tempo no Flamengo? Pouquíssimo tempo, ele é um ídolo. Não, o Hernani ficou acho que 2 anos no Flamengo, 2 anos e meio, Sim, parece. 2 anos e pouco. Pois é. Cara, o Hernani, eu não sei, ele saiu do Flamengo se dizendo ídolo depois da conquista da Copa do Brasil, né? Ele se sentia ídolo do Flamengo. Não, ele se sentia, mas você, hoje, daqui a 10 anos, você vai ter a imagem do Hernani como um ídolo do Flamengo? Não, a gente vai ter, tipo assim, todo mundo tem aquele carisma por ele, né? Todo flamenguista, cara, lembra do Hernani, né? Abre o sorrisão, Hernani Brocador, Copa do Brasil e tudo mais. Mas a imagem de ídolo, assim como tem o Zinco, como o Andrade, outros jogadores de época do Flamengo, ou, sei lá, tipo Adriano, Petkovic, até o Léo Moura mesmo, que por mais que tenha saído aí, né, por umas questões após a saída do Flamengo, eles têm uma imagem mais vinculada a ídolo do Flamengo do que, assim, por ter trago conquistas mais expressivas, talvez, assim. Cara, sinceramente, você falou do Adriano Imperador, tudo bem, aí que vem a grande dúvida que se tem, porque muita gente acha que ídolo e xodó representam assim, tá dividido em qualidade técnica, sabe? Quando o cara é bom, ele é ídolo, quando o cara é ruim, a torcida gosta, ele é xodó. Porque não, se parar pra pensar... por isso que o xodó pode virar ídolo, cara. Pois é, porque se parar pra pensar, tudo bem, o Adriano conquistou um brasileiro, enquanto o Hernani conquistou a Copa do Brasil, mas não foi muito além disso, conquista pelo clube em si. Claro que o Adriano tem toda uma história fora do Brasil e tudo mais, mas não foge muito disso quando está só de Flamengo. Tudo bem que o Adriano é base do Flamengo e tudo mais, mas botar no papel que ganhou foi um brasileiro contra a Copa do Brasil. E na minha concepção, não que o Adriano não tenha tido uma puta importância, sem ele a gente não ganharia, mas eu acho que o Adriano foi fundamental na conquista do brasileiro, mas eu acho que o Hernani foi mais fundamental na Copa do Brasil do que o Adriano. Fica esse questionamento, mas na minha opinião, sim. Eu acho que o Hernani foi mais importante na Copa do Brasil do que o Adriano foi naquele brasileiro, cara. Já vamos puxar aqui já, então, quem a gente acha, quais são os melhores exemplos de ídolos e xodó? Que acho que eu posso fazer uma pergunta antes? Mas pode, claro. Só pra saber uma coisa. Pra vocês, eu acho difícil vocês incluírem como ídolo, até porque o menino ainda não fez nada para isso. Mas vocês não acham que o Vinícius Júnior já é um xodó da torcida? Sem dúvida. Mas é que tá, que você falou, é um xodó. Cara, então... Ele não é ruim, ele tem total qualidade, total capacidade para se tornar um ídolo. Então, assim, não precisa necessariamente ser ruim. Ele é um cara que hoje em dia ele é xodó. Sim, claro. Vamos no mais recente, né? Quando você falou, bom exemplo, você falou o Vinícius Júnior, ele é um xodó. Hoje ele é um xodó do clube, né? Certo? A torcida abraça ele. Quase não jogou, não teve muita oportunidade para fazer isso também, né? Mas a gente sabe do potencial. Então a torcida abraçou como um xodó.
Se bem que a torcida do Flamengo abraçou até o Conca como xodó e o Conca praticamente não entrou em campo, né? Mas o Conca já foi na rivalidade, né? Exato, concordo. Próximos a ele aqui, trazendo um pouco mais tempo atrás, a gente falou aí Hernani. O que vocês acham? Hernani é ídolo ou xodó? Então, eu vinculo... se eu tiver que encaixar em um lado, eu encaixaria em xodó, claro. Mas eu vejo, por exemplo, o Obina como uma figura muito mais xodó do que o Hernani. Então, eu acho que o Hernani... se a gente for dividir por porcentagem, acho que ele é 70% xodó, 30% ídolo e fica nessa. Acho que eu tô com o Nick. Quanto é que você botou mesmo, Nick? Repete aí que eu não gravei. 70% xodó, 30% ídolo. 70-80 aí pra mim, é isso aí, mais ou menos. Ficou boa. eu não vejo o Hernani como ídolo, entendeu? E assim, eu acho, ele pra mim, ele é o xodó que mais se aproxima, por exemplo, do próprio do próprio Obina, entendeu? Eu acho que os dois têm histórias muito parecidas, conquistas muito parecidas, então eu acredito sinceramente que... Eu achava só o Obina um pouco mais folclórico, além... tão xodó quanto, mas muito mais folclórico. Pois é, cara, eu vejo por esse ponto também, cara, eu acho o Obina bem mais xodó, bem mais folclórico também, e sobre isso de eu achar que o Hernani, se eu fosse fazer a mesma comparação que eu fiz agora, se eu fosse fazer com o Obina, eu diria que o Obina é 90%, 90-95% xodó e 5% ídolo, se eu for por esse lado. Porque, cara, o Hernani, por mais que seja talvez tão folclórico quanto, vamos botar assim, eu acho que ele na Copa do Brasil foi mais consistente. Foi mais importante para a conquista, levando em consideração as duas Copas do Brasil, que cada um ganhou. O Obina tem aquele peso de ter feito gol na final contra o Vasco. Ser contra o Vasco, eu acho que é o ponto. Já é um peso muito grande para se tornar um ídolo. Não, pois é. Mas o gol do título mesmo também foi do Hernani, né? Foi ele que fez o segundo gol ali no Maracanã e falou que acabou. Exatamente. Era nesse ponto que eu ia chegar. Só que o Hernani fez um gol contra o Atlético Paranaense. O outro foi contra o Vasco. Talvez por isso ter todo esse negócio emblemático de o gol do Obina e tal. Mas a competição como um todo. A competição do Hernani foi mais consistente do que a do Obina. Não. A competição do Hernani ela não só foi mais consistente. A partir de 2013, a Copa do Brasil, como eu costumo brincar, muita gente já deve ter me ouvido usar essa expressão, a Copa do Brasil virou uma copona. Porque antigamente a Copa do Brasil ela era um pouco marginalizada, vamos dizer assim, justamente pelo fato dela não contar com os times brasileiros que jogavam a Libertadores. E isso daí estigmatizava a Copa do Brasil como uma competição de segunda categoria. Hoje em dia, você absolutamente não tem como separar uma coisa da outra. Então você tem os times que participam da Libertadores e você tem uma Copa do Brasil naturalmente muito mais forte. Então você não tem mais como desqualificar a Copa do Brasil. Eu acho que esse é o principal diferencial. Apesar da Copa do Brasil de 2013 ter sido muito mais competitiva, muito mais importante já dentro desse novo modelo, e do Hernani ter tido uma Copa do Brasil absolutamente consistente, assim como o ano de 2013, que ele teve um ano de 2013 absolutamente espetacular, se eu não me engano foram 38 gols naquele ano. Eu acho que 36, eu acho que, pelo que eu vi, era 36. Deu por aí. 36. Eu lembro que foi aí nessa faixa aí de 35 gols, eu não lembro de cabeça, se foram 36 ou 38. Eu acompanhei aquela Copa do Brasil de 2013, eu tenho um carinho especial, porque eu fui a todos os jogos, eu só não fui ao jogo do Flamengo contra o Cruzeiro no Mineirão, que foi no dia do meu aniversário, inclusive. Aquela Copa do Brasil, eu costumo dizer que eu trouxe no braço. Pô, Tigo, você foi na única. O único jogo que você não foi a única derrota do time, cara. Você devia ter ido, cara. Não, cara, eu tava. Vê só, aquele jogo foi muito engraçado, porque a gente acaba fugindo um pouco do tema, mas assim, foi muito engraçado que era meu aniversário. Fora de casa? Eu tava meio que sem condições de ir e tudo mais. Tava ruim pra ir, eu já tinha tido algumas lembranças péssimas no Mineirão, que eu já tinha viajado 2 vezes, a gente tinha tomado 2 porradas no Mineirão. Em uma delas, o time tomou porrada e eu tomei porrada. Então, o que aconteceu? Eu acabei ficando. E aí, aquele jogo, não sei se vocês se lembram direitinho, mas aquele jogo podia ter sido em 6 ou 7 do Cruzeiro, com aquele golaço do Everton Ribeiro.
E a única coisa que a gente teve foi assim, o Cadu justificou o karma dele que você levou pelo time, cara, com aquele gol. Isso que eu ia falar agora, cara. Exatamente. Tu foi na campanha toda. Tu foi na campanha toda, o único jogo que tu não foi o único gol de Carlos Eduardo na camisa do Flamengo, cara. O único gol do Deus, Carlos Eduardo. Mas pra você ter a ideia, quando o Flamengo fez aquele gol e tudo mais, eu lembro que minha mãe virou e aí? Aí eu falei, passamos. Pronto, eu sabia que o 2-1, eu sabia que assim, ou o Cruzeiro enfiava a porrada na gente lá, como merecia ter enfiado, ou então, se não enfiasse, meu irmão, ia ser Maracanã depois e aí o buraco ia ser mais embaixo. E foi assim. Entendeu? Então eu acho que voltando ao assunto Copa do Brasil, ela foi muito mais consistente, teve toda essa situação e tudo mais. Só que o problema é que o Obina fez gol em final contra o Vasco. E aí o peso... Aí o peso é outro. Exatamente, E essa é a questão. Eu concordo que o Hernani tenha feito um ano melhor, uma Copa do Brasil mais consistente, que aquela Copa do Brasil era muito mais qualificada e complicada que a outra, que a anterior, mas, meu irmão, ele fez gol contra o Vasco. Olha só, o tanto que um peso de um gol em final contra o Vasco é muito grande. Nosso querido Márcio Araújo, né, até hoje é lembrado por um gol que foi marcado na final. E até hoje o miserável não sai, não consegue, né? Cara, você sabe qual é a desgraça daquele lance? A desgraça daquele lance é que se ele não fizesse o gol, quem ia fazer ia ser o Gabriel. Não, era o Nixon, Não, pô, era o Nixon, foi. Era o Nixon? Era o Nixon. E na súmula o gol tá do Nixon, até hoje na súmula. Foi a cabeçada do Wallace. Não, só pra você ver quando começar. Foi uma cabeçada do Wallace que bateu na trave, pingou atrás do goleiro. Foi pro outro lado da trave e o Nixon veio, disputou o Nixon e o Márcio Araújo. Era o Nixon, isso mesmo, era o Nixon, verdade. Por exemplo, o Nixon merecia essa sorte, entendeu? O gol mais importante da vida do Márcio Araújo na súmula não é dele, cara. Só que aí eu vou te falar, já não, aquela altura eu já não considerava mais o Carioca como nada. Então, pra mim não marcou. Entendeu? Não foi por ter sido o Márcio Araújo, foi porque simplesmente não marcou. Exatamente. E agora vamos voltar um pouquinho. Falamos de Hernandes, Obina, né? Mas e aí? Petkovic. Ídolo. Petkovic é ídolo, ponto. 100% ídolo. E exatamente por aquele ponto, pelo mesmo ponto do Obina, né? Um gol marcado em final de campeonato contra quem? Cara, sinceramente, eu acho que o Pet é mais ídolo pelo brasileiro. Acho que mais pelo brasileiro, cara. O Pet é pelo todo. A gente ganhou uma Copa dos Campeões com o Pet. São Paulo. Falecida Copa dos Campeões com o Pet. O Rogério Ceni até hoje deve tentar chegar naquela bola. Em 2001, dia 29 ou 27 de maio de 2001, 27 de maio, acho que foi 27 de maio. 27 de maio de 2001, aquele golaço do Pet. O Elton, quando tem pesadelo, ele acorda triscando na bola. Como ele triscou. Eu não sei como ele conseguiu chegar na bola. Esse gol aí, eu vou te falar, eu tinha 4 anos. Existem alguns gols do Flamengo em que eu senti o tempo parar. Esse foi um deles. Então... Pô, você falou da Copa do Brasil, sabe qual foi o gol que eu senti o tempo parar? Exatamente contra o Cruzeiro, o gol do Elias, cara. Então, mas o do Elias, aquela Copa do Brasil, cara, se a gente for falar daquela Copa do Brasil, eu vou acabar com o programa aqui, porque cada jogo teve muita história pra mim. Pronto, então a gente já deixa marcado aqui um dia pra você vir falar especialmente dela. Aquele gol do Elias, tiveram alguns amigos que eles fizeram esse trajeto da Copa do Brasil inteira comigo, né? Alguns fizeram o trajeto inteiro pelo país inteiro, outros fizeram o trajeto inteiro em todos os jogos no Maracanã. Eu lembro que a gente foi para aquele jogo, eu tava todo confiante, né? O Carlos Eduardo fez o gol, falei, passamos. Cara, quando deu 35 do segundo tempo, eu tava assistindo o jogo, eu mais 2 amigos, eu tava ao lado da Cristine Fernandes, musa rubro-negra, uma atriz talentosíssima. Eu comecei a ficar nervoso, muito nervoso. Comecei a achar que, porra, não vai dar. E aí um desses meus amigos, irmão meu, chamado Rafael Capola,
ele tava lá como se ele estivesse esperando, assim, não, eu já vi esse filme. E eu comecei a ficar nervoso, aí tava começando a querer pedir pra Deus e não sabia mais o que fazer, e vai de um lado, vai pro outro, e aí chega aquela hora que você não sabe se vai, se fica, se ajoelha, se pede pra São Judas. E ele, braço cruzado, em pé, o Maracanã tava tenso, não tava dando pra gritar assim, o pessoal tava engasgado. E aí eu virava pra ele e falava, porra, cara, fudeu, não vai dar. Ele, porra, vai, pô, fica tranquilo. Aí 2 minutos depois, cara, não vai dar, cara, não vai dar. Porra, tô sentindo que não vai ser, não é possível, cara. Porra, eu tinha certeza que ia passar. Caralho, não enche o saco, moleque, vai passar. Mas deu mais 30 segundos, gol. Aí ele, eu falei, pô, eu tô aqui, tô falando pra você, já vi essa porra. Uma tranquilidade, né, cara? Cara, é porque esse gol específico acho que foi o gol do campeonato, cara. Não só porque foi classificação e tal, mas eu acho que esse gol representou o que foi o Flamengo na competição toda. O Flamengo foi aquilo ali, aquele gol ali foi o que foi o Flamengo na competição. E acho que até vai até além. Aquele gol mostra o que é o Flamengo nos 100 e tantos anos de história. Aquele gol ali, o maior exemplo do que é o Flamengo foi aquele gol, cara. Eu acho que não tem outro que explica melhor o que é o Flamengo se não for aquele, cara. Aquele gol é fantástico. Por isso que eu boto o Elias aí nessa lista de pelo menos Xodó, eu acho que ele entra. Não, o Xodó... O Elias, ele pra mim, ele fica ali, ele tem uma proporção mais equilibrada que o Hernani, tá? Eu acho. Ele é um pouco mais ídolo e um pouco menos Xodó. Mas eu acho que ele ainda é mais Xodó do que ídolo. Acho que ele tá mais... Sim. Eu acho que o fato quando ele saiu do Flamengo, aquela questão toda do Corinthians, depois da volta, se voltavam e tal, rolou uma discussão muito se a torcida já não tava tão querendo mais ele assim, entendeu? Mas ele queria ficar, a gente sabia que ele queria ficar. Não, queria, mas a questão, eu lembro que teve uma questão contratual, o Flamengo tava sem dinheiro pra bancar. Voltar. Foi exatamente isso, então aí isso acaba pesando nessas horas, porque é complicado, você imagina um jogador, o cara que hoje em dia, é que nem eu falei, antigamente o jogador ficava 4, 5 anos no clube e sem problema, né? Hoje em dia não, é muito pá. Então você pegar um cara, por mais que ele tenha uma história massa no clube, não só no Flamengo, isso a gente bota pra qualquer outro clube, qualquer outro time. É complicado, ele pode ser o Guerreiro, você pega o Guerreiro, cara. O cara era um ídolo do Corinthians, o cara conseguiu levar o Corinthians a ganhar um Mundial. Aí o Corinthians vai dizer que não sei o que, mas putz, foi Guerreiro que empurrou o time. Ele e Sheik levaram o time nas costas e conseguiram fazer ele ser campeão mundial. Hoje você pergunta pro corintiano sobre Guerreiro, os caras não quer saber mais, aquela coisa toda. Desvinculou completamente a imagem de ídolo do time por conta da rivalidade, daquela questão do que o Guerreiro falou quando estava no Corinthians, disse que não jogaria mais por outro clube e de repente vai pro Flamengo. Então, aí a mesma coisa com Elias, ele sai do clube e a torcida já não sabe se quer mais. Tinha uma imagem de Xodó, ídolo, assim, pelo que ele representava, pelo que ele representou naquele campeonato, pela função dele, o cara é um jogador muito bom, tecnicamente falando, assim. Mas então acabou sujando, né? Mas sabe por que eu considero o Elias nessa lista de poder encaixar em pelo menos um dos dois? Porque, cara, eu vou dar um exemplo, uma saída um pouco parecida. O Thiago Neves, em 2011 para 2012. Na minha concepção, aí vocês podem até discordar e tal, eu acho que o Thiago Neves, tanto ele quanto o Elias, ficaram um ano cada no Flamengo. Eu acho que o ano do Thiago Neves foi melhor do que o do Elias, 2011, 2013. Eu acho que o Thiago Neves foi mais jogador pelo Flamengo do que o Elias, mesmo não tendo conquistado títulos e tal. Mas a saída do Thiago Neves foi muito pior do que a do Elias. O Thiago Neves foi para um rival, dizendo que finalmente estou em casa. O Elias foi pro Corinthians, acabou um pouco depois pro Corinthians, mas foi a sensação de que ele queria mesmo ficar no Flamengo. A questão foi a questão muito contratual, né? O Flamengo ainda estava numa época muito difícil, não tinha dinheiro para bancar. Exatamente, cara. Então, eu acho que por tudo isso, o Elias entra e o Thiago Neves não, entendeu? E o Thiago Neves, na minha concepção, jogou mais. Eu não sei, eu gostei muito da passagem do Thiago Neves. Eu acho o Thiago Neves um jogador talentosíssimo. Não, ele joga demais, até hoje, né? Muito decisivo. Eu acho ele muito decisivo. Exato, ele é jogador de jogo grande. É o único cara a ter feito 3 gols numa final de Libertadores até hoje. Isso não é qualquer um que faz. Eu acho que era um cara que, se a gente não tivesse com tanta gente aí, talvez eu quisesse de novo esse ano, quando foi pro Cruzeiro. Falei, caramba,
dava samba e tal, seria interessante e tudo mais, mas que bom que ele foi pro Cruzeiro e veio o Everton Ribeiro. Não cara, tô... sinceramente, se eu tivesse que escolher um dos dois, cara, não quando eu acho que tá no mesmo nível, mas eu acho que, levando em consideração a situação do Flamengo atual e do Cruzeiro, a contratação do Thiago Neves pro Cruzeiro foi maior do que a do Everton Ribeiro, sabe? Levando em consideração a fase do Flamengo, principalmente financeira e tudo mais, e a do Cruzeiro, a fase que os dois times estão em todos os aspectos, a contratação do Thiago Neves pro Cruzeiro, eu acho que foi mais impactante e melhor pro clube do que a do Everton Ribeiro. Até porque eu acho o Thiago Neves mais importante pro Cruzeiro do que o Everton Ribeiro pro Flamengo. E depende mais do aspecto de técnico, assim, o que ele representa. No geral, a contratação do Everton Ribeiro, eu acho que não é tão grande quanto a contratação do Thiago Neves. Acho que por tudo que engloba todo. E também porque se a gente for falar, assim, o Flamengo tá bem servido na posição, assim, digamos. Tem o Diego, tem o Manquez, tem o Conca, tem outros jogadores ali que, tipo assim, você tira o Everton, o Thiago do Cruzeiro, quem o Cruzeiro tem ao nível dele para poder suprir, né, a posição? Sim, também. Por isso que se perguntaram qual é a contratação do futebol brasileiro esse ano, depois do Diego Alves, que eu acho que, Diego Alves, que contratação. É o Thiago Neves, cara. Jogador de linha, a melhor contratação do futebol brasileiro, ao meu ver, foi o Thiago Neves. Até mais do que a do Jadson. Eu acho a contratação do Everton Ribeiro. Eu não estou entendendo exatamente o parâmetro que vocês estão usando para colocar o Thiago Neves como a maior contratação desse ano. Não, foi o Nick que falou, eu não acho não. O Cruzeiro não tem o poderio que o Flamengo tem para bancar o Everton Ribeiro, cara. Tá bom, cara, só que não é porque ele não tem o poderio que se você estiver falando proporcionalmente, sim, talvez, também. Mas eu acho que se equivalem. Eu acho que é assim, o Cruzeiro não tinha ninguém para fazer aquele meio ataque deles. Não tinha absolutamente ninguém. A gente, mal ou bem, já tinha o Diego. O Conca já estava em recuperação, a gente ainda achava que ele fosse jogar naquela época. Depois a gente está descobrindo que não. Agora, eu acho que contratação por contratação, qual é a melhor contratação? A melhor contratação é do melhor cara. E o melhor cara entre todos esses me pareceu Everton Ribeiro. Sim, mas se você for pegar a contratação, se as duas contratações fossem pro mesmo time. Mas você tá analisando um time, dois times diferentes, contratando dois jogadores diferentes. E isso pesa. Se fosse o Flamengo contratando o Thiago Neves e o Everton Ribeiro, aí sim, é só jogador por jogador. Agora, se você tá comparando dois times diferentes, você tem que analisar até como aquele jogador se encaixa no próprio time. Eu acho que por isso a contratação do Thiago Neves, enfim. Eu não colocaria ele como a maior do ano. Porque eu acho que teve jogadores, que nem o Tigo falou, melhores que foram contratados. Até em outros clubes também, mas que foi para o Cruzeiro muito importante, sem dúvida. Foi a melhor contratação do Cruzeiro do ano. Exatamente, é só observar o que ele está representando para o Cruzeiro, assim como quando a gente falou que, assim como foi no Flamengo, para mim, eu acho ele um jogador excelentíssimo. Eu estava vendo há poucos dias atrás uns vídeos dele do Ronaldinho Gaúcho destruindo nos jogos. É simplesmente falar assim, cara, como esse cara saiu do Flamengo, né? Como ele saiu? Como é que o Flamengo conseguiu perder um cara desse? Aí a gente lembra... Faltou dinheiro, né? Pois a gente volta um pouco no passado, até um ponto que eu queria levantar com vocês, o que vocês acham? O Adriano é um ídolo, hoje ele tem um tamanho de um ídolo no Flamengo, apesar de que todos concordam que ele assim, futebolisticamente falando, no Flamengo não teve tanto tempo assim, não foi o quê? Um ano? Acho que foi em 2009 só. Eu acho que o Adriano, ele... Pro futebol ele representa coisa gigantesca, assim como pro Flamengo também, aquele brasileiro inesquecível e tudo mais, arrancada. Mas eu acho que em relação ao Adriano Flamengo, eu acho que ele é o grande exemplo, o exemplo perfeito daquele jogador que se encaixa exatamente no meio, entre ídolo e xodó. Ele é 50-50. No meio, 50-50, cara. 50-50. Ele não é um Pet, que é o unanimidade 100% ídolo, nem o Iobina, que é 100% xodó. Ele é, cara, cravado no meio. Mas acho que também muito questão dessa questão, né? Tipo, ele ficou um ano no Flamengo, deu um título, mas depois disso, né? Não teve. Eu acho o tamanho da idolatria do Adriano até certo ponto um pouco desproporcional às vezes. Exatamente, eu concordo também, concordo plenamente. Eu acho que essa falta, essa desproporcionalidade que eu tô falando,
vem do fato dele ser esses 50-50. Dele ser xodó, não porque ele veio da base, não por absolutamente nada disso, até porque grande parte da torcida esquece, mas quando a gente vendeu o Adriano, pelo Vampeta, Reinaldo e os trocados, todo mundo achou que fosse um baita negócio. Ele era o bonecão do posto, né? Ele era o bonecão do posto. Eu lembro que na época o classificado do Globo tinha uma propaganda que tinha um jinglezinho que era bota, atrás, vender. E a torcida cantava isso pro Adriano. O Adriano ele era visto como um grosso. Começou como zagueiro, foi para lateral esquerda, tentaram no meio de campo, jogaram ele lá na frente era era isso que a gente achava dele. É óbvio, depois ele provou todo o futebol que ele tem, todo o futebol que infelizmente eu fico triste todos os dias por ver esse desperdício, porque, por exemplo, o Adriano hoje, nesse time do Flamengo, cara, ele ia ser imperador de um time que ia rodar pra ele e ele ia brincar de fazer gol. Acho que esse é um ponto que eu ia levantar. Essa é a pergunta que eu ia levantar aqui. Vocês iriam querer hoje ver o Adriano jogando no Flamengo? Talvez hoje, assim, não no momento atual do Flamengo, mas assim... Depende. Cara, não, então... Respondendo essa pergunta... Qual o Adriano? Exatamente. É isso que eu queria falar, porque tem dois caras. Adriano de 2009? Exatamente. Ótimo. Vocês iriam querer aquele Adriano de volta, ou até mesmo assim, não seja 2009, 2010, por aí. Até porque pouco tempo depois surgiu a oportunidade de, todo mundo sabe, Bandeira quis trazer ele novamente e tudo mais. Naquela época, vocês gostariam de ver ele no Flamengo, quando naquela época, todo mundo lembra assim que surgiu, volta Adriano. Se o Adriano quisesse ser profissional, eu gostaria de ver o Adriano hoje no Flamengo. O problema é que eu acho impossível o Adriano querer ser profissional nesse nível. Para mim, ele já deu mostras suficientes de que isso não está nos planos dele. Isso me lembra muito da declaração que o Ronaldinho deu recentemente. Não sei se alguém chegou a ver. Ele falou assim: eu até volto a jogar, que ele anunciou a aposentadoria, mas eu só jogaria em um time que aceitasse eu não treinar. Eu só jogo. Eu achei que era zoeira isso. Eu achei que ele tava zoando, mas depois não, realmente ele falou isso. Eu falei que o Romário fez uma carreira inteira nisso. Não vejo nenhum problema. Agora, eu acho que não tem mais espaço no futebol de hoje. Perfeito. Agora, o que eu quero falar do Adriano é o seguinte: eu acho que toda idolatria e xodó que ele tudo isso, ele fez jus. Eu acho que ele fez jus pra conquistar tudo isso. Eu só acho que não ao ponto de 8 anos depois da grande conquista dele pelo Flamengo, 5 anos parado, as pessoas ainda quererem, ainda terem esperança, ainda chamarem volta imperador, sabe? Visivelmente ele não tem mais, nem de capacidade, mas visivelmente ele não é mais o mesmo, sabe? Ele já não era nenhum garoto. Eu concordo com você. Garoto. Em 2009, ele já não era nenhum garoto. Ele já faz 8 anos já, cara. Vê só, o Adriano tem 35 anos, tá? O Adriano, ele tá com 35 anos. Eu acho, sinceramente, que o Adriano com uma perna só, ele é melhor do que todos os outros centroavantes que atuam no Brasil. Até o Borja, 40 milhões? Tô falando de centroavante que já fez alguma coisa na vida. Não esse moleque que teve um ano de Hernani dentro de uma Libertadores. Cara, vê só, no tênis existe uma expressão de One Slam Wonder. É o cara que ganhou um Grand Slam e nunca mais fez porra nenhuma na carreira. Certo? Você me acompanha já há tempo suficiente para saber que Sim. Quando o Borja foi contratado, eu virei e falei assim: esse negócio é de um risco muito alto. Não, porque ele teve uma carreira ridícula durante todos os anos que teve, rodou para a Europa e nunca fez gol. Durante os poucos anos que teve. Sim, só que aí durante 9 meses ele desanda a fazer gol. O moleque nunca foi goleador em lugar nenhum, nunca foi um fenômeno, nunca... Aí, durante 9 meses, ele desanda a fazer gol num time que vinha andando muito bem, tá? Então, também some-se a isso, essa questão, muito organizado e tudo mais. Por que a Europa não veio em cima desse garoto? Porque era o risco de ser um ano só.
Entendeu? E até o presente momento, é óbvio, ele pode se adaptar, pode voltar a fazer gol e tudo, mas não torço contra ele, não. Até o presente momento, parece que foi um ano só. Simples assim. O Berrio custou 1/3 do que ele custou e já fez muito mais do que ele. Inclusive, acho que fez mais gols do que ele, sem ser centroavante. E agora, o que vocês acham? Quem tem grande chance de se tornar um grande ídolo no Flamengo hoje e no futebol atual? Eu tô falando futebol atual porque não só de Flamengo, tá? Seja ele na seleção brasileira, mas começando no Flamengo. Qual o jogador com a maior característica que pode se tornar um grande ídolo para o Flamengo hoje? Eu não consigo citar só um. Sim. Então mande sua lista. Mande sua lista. Diego Alves, tá? Diego Ribas, Everton Ribeiro, Guerreiro e Vinícius Júnior. Ó, lista grande essa. Só pra, antes dele explicar, tá? Acho que é meio óbvio a explicação. Eu vou citar um nome, porque eu não quero citar nenhum desses que ele falou. Um nome que eu acho que tem condição de ser ídolo do Flamengo. Depois eu explico por quê. Orlando Berrio. Eu já era esse que eu ia citar. Orlando Berrio. Mas o Berrio, ele pra mim já tá virando xodó. Não, mas ele tem essa condição. Não, ele tem essa condição. Só que eu falei 5 caras, porra. Não, entendeu? Você não é possível que não vai acertar nenhum, né? Quer que eu cite outro? Sabe o que eu acho que... Não, veja não, sabe o que eu acho que pode ser xodó, já pro outro lado. Eu acho que vai ser em breve, se o Flamengo tiver conquistas grandes. Rodinei. Não, vai ficar marcado. O Pará, cara. Acho que o Pará pode ficar marcado como cara, o Pará e o Rodinei, eles dois. Rodinei já é. Rodinei acho que já é o xodó. O Rodinei, ele é xodó. O Pará talvez possa virar ídolo. Porque o Pará ele é muito flamenguista. Ele é muito. Se o Pará ficar muito tempo. Se o Pará ficar muito tempo no Flamengo, sim. Não digo nem muito tempo como o Léo Moura. Porque ele ali é um absurdo, cara. O cara ficar 11 anos. Não, até porque o Pará chegou bem mais velho. Então não tem nem como. Pois é, mas se ele ficar mais. Eu só tenho. 2-3 anos aí, se ele ficar no Flamengo, ele tem condição de ser ídolo, sim. Concordo. Meu único nome para se tornar um ídolo, pra mim, é Diego. E eu escrevi isso numa coluna procurando o Flamengo também. Lá. Cara, eu acho que. Eu escrevi que o único cara que tem hoje a chance de se tornar um grande ídolo, tô falando ídolo... porque ele tem cara e tamanho jeito de ídolo, né, cara? Exatamente. Porque não é só futebolisticamente falando, não é só o futebol dele que conta, entendeu? Você vê um cara que é um exemplo pro elenco, um cara que é um exemplo, assim, cara, pra torcida, é uma mão da porra. O cara, você tem inveja dele só de ele existir. Então... ele e o Rodrigo Hilbert, são dois caras que... cara, é porque a gente tá estipulando quem tem condição. Isso é um pouco amplo demais, né? Porque não, a gente tá... condição qualquer um tem, meu irmão. Pois é, exatamente, é por isso mesmo. Bola, final da Libertadores ano que vem, o maluco subiu, cabeceou, fez o gol. Acabou, é ídolo. Pode ser o Márcio Araújo. Não, aí já é questionável. Mas o que eu acho, não é questionável, cara. Se ele faz uma porra dessa, todos os pecados serão perdoados. Ronaldo Angelino hoje é um ídolo no Flamengo por aquele, por aquele gol, entendeu? É isso que o Tigo tá falando, é basicamente isso. Agora, eu tô falando condição na bola, sabe? Na bola. Não só por um gol que tenha feito, na bola hoje. Porque o Flamengo tem muitos jogadores que têm condição de fazer bons campeonatos consistentes e chegar a títulos. Então, por exemplo, eu vejo hoje Rodolfo, Hever e Trauco com condições de ser ídolos do Flamengo, por que não? Dependendo. O Juan já é ídolo, com certeza. Mas o Juan já tá acabando. Tipo assim, o ano do Flamengo já acabou praticamente. E o Juan eu acho que não passa desse ano. Mas aí eu vou te falar. E se a gente ganha esse ano Copa do Brasil e Sul-Americana? E o Juan tem uma participação decisiva nessas duas competições. Assim como o Hever. Você quer saber um cara que pra mim chegou com toda a pinta de quem pode ser ídolo e eu não tava botando a menor fé? O Rodolfo. Pô. Entendeu? Pela questão de liderança de grupo também. Eu acho que eu fui a única pessoa em todo o grupo do Coluna que falei, eu boto fé pra caramba no Rodolfo, cara. Eu não boto fé por causa daquele. Cara, eu não boto fé. Eu falei que eu botava fé. De talento eu botava fé, entendeu? Até porque conversei com vários gremistas que os caras disseram, pô, vocês estão contratando um puta zagueiro.
Eu conversei com São Paulinos que disseram coisas muito parecidas também. Eu só tive, minha referência foi só um São Paulino que eu perguntei, cara, não conheço o futebol desse cara. Aí eu perguntei, ele falou, não, pô, ele já jogou no São Paulo, é um puta zagueiro também. Mas assim, por que eu botei o Diego? Por todo esse aspecto que eu falei, cara, ele não é só um cara que pode levar o Flamengo a levar um título, mas é um cara que é um cara que vai ficar marcado na história do time como uma mão da porra pra gente. Tipo assim, ele sem ter ganho nada. O Flamengo não ganhou nada ainda com ele. Ele nem participou da única conquista que teve, que foi o Carioca. Sim. Ele nem esteve lá. Mas o cara Embora já tenha sido fundamental naquela campanha. Sim, exatamente. Mas, tipo, ele significa tanto pro Flamengo hoje, tanto fora de campo como dentro de campo. Ele é o maior exemplo do grupo. Ele é o cara que todo mundo se espelha. Ele é o jogador que o torcedor sente falta, gosta de ver jogando. Não só porque ele é bonito, mas não só a gente gosta de ver só ele vestir o manto pra gente não odiar os novos uniformes, mas aquele cara que representa algo mais. Sim, fora de o cara é campo, profissional, é raçudo, é comprometido, ele é tudo aquilo que a gente quer ver dentro e fora de campo o tempo todo. Exatamente, ele é profissional e ele não veste a camisa só porque é profissional e tá recebendo. Ele parece que, tipo assim, o cara pode ser vascaíno, só exemplo, Deus me livre. Mas na hora que ele veste a camisa do Flamengo, cara, ele é flamenguista, entendeu? Então, a questão é a seguinte, ele veio pro Flamengo disposto a viver o Flamengo, isso ficou bem claro. Exatamente. E ele veio pro Flamengo entendendo exatamente o que era o Flamengo. E ele queria viver isso. E eu acho que essa predisposição e mais o compromisso que ele tá tendo deixam ele a poucas conquistas de ser um ídolo. E já tinha nome antes. Acho que ele só acho que só um antes. Não, depende do tamanho da conquista, sabe? Não, se for um carioca, ninguém se importa. Não, mas se for tipo uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Eu acho que ano que vem um Brasileirão. Mas um negócio assim, eu acho que ele tem que ganhar pelo menos um Brasileirão. Eu acho que o Diego veio pro Flamengo pra ganhar a Libertadores. Eu acho que a gente vê isso na cara. Tipo, ele veio pra ganhar a Libertadores. Entendeu? A gente percebe que eu acho que ele veio pra ser ídolo. Entendeu? Eu acho que ele veio naquela de tipo o seguinte: eu já fiz sucesso vestindo a 10 do Pelé, agora eu quero fazer vestindo a 10 do Zico, e aí depois eu não preciso de ter história na seleção brasileira em lugar nenhum. Entendeu? Exatamente. Ele escolheu o melhor lugar que ele poderia. Exatamente. Eu sucedi os dois maiores 10 dos dois maiores 10 que o futebol brasileiro já teve. Ponto. Eu já tava ficando preocupado, porque a gente tá com quase uma hora de gravação e ninguém tinha falado o nome do Zico ainda no programa sobre ídolo. Mas whatever. Não é isso. O Zico, ele ultrapassou isso. Deixa eu primeiro explicar por que eu acho que o Berril, depois eu quero fazer uma pergunta contigo. Deixa eu primeiro explicar por que eu acho que o Berril tem tudo pra ser ídolo do Flamengo. Primeiro, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos imaginar que nós estamos 10 anos no passado. Nós estamos em 2007 agora. Imagina o Berril jogando no time do Flamengo de 2007. Esse mesmo Berril, em 2007. Num time que talvez não pagasse, sei lá, não tem tantos craques. O Berril é um jogador que tem raça, vontade, batalhador, que é o tipo de jogador que a torcida gosta de gritar nome. Tanto que grita até hoje. O ano de 2007 ele foi proposital ou foi aleatório? Não, é 10 anos no passado. Ah, tá, é porque o time de 2007 foi o time da grande arrancada. A gente saiu da zona do rebaixamento pra terceiro. Imagina o Berril nesse time raçudo. Só pra você ter essa noção. Imagina o Berril ali. Né? Esse é um jogador que talvez que tenha o nome mais gritado pela torcida naquela época. Ia saber se fosse dono do time. Hoje ele joga num time do Flamengo que a gente não precisa nem comparar, um time melhor. Independente do que faça, o ano do Flamengo não está sendo, nesse momento, um ano bom. Mas a gente sabe que é um time melhor. Jogadores melhores. Então é um time que pode proporcionar ao Berril jogar ainda melhor do que ele jogaria 10 anos, 15 anos atrás. Então o Berril vai jogar num time melhor, um time bem mais estruturado, já tendo todo aquele requisito que faz a torcida do Flamengo gostar dele, e com grandes possibilidades de estar presente em grandes títulos do Flamengo, porque a gente sabe que pro Flamengo chegar a anos de glória novamente, falta muito pouco, com toda essa gestão e tudo mais, e o Berril tá aí pra fazer parte disso, e eu acho que por mais que o Diego tenha esse comprometimento citado, eu bato palma pro Diego. Mas eu acho que de todos esses jogadores, eu acho que o jogador mais raçudo que o Flamengo tem é o Berril. Eu acho que vai ser um. Ele tem tudo pra ser símbolo de conquistas do Flamengo. Um cara que simboliza. Cara, vê só, se a gente faz uma campanha parecida com a do Atlético Nacional, num jogo pegado pra cacete contra um time da Argentina, o cara faz um gol de 46 segundos, dá uma gritada na cara do goleiro. Vem pra dar porrada no cara. E ainda sai trocando com o maluco, o Berril vai ganhar uma estátua, filho.
Primeiro que ele vai virar um meme é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. O cara tem tudo pra ser símbolo de conquistas do Flamengo daqui pra frente. E conquistas que a gente sabe que inevitavelmente virão, sabe? Esse ano não aconteceu, beleza? Pode acontecer até a Copa do Brasil, que é uma grande conquista. Se o Flamengo ganhou a Copa do Brasil Sul-Americana, querendo ou não, é a tríplice coroa esse ano. Já ganhou o estadual. No time de 2007, eu acho que ele jogaria no lugar do Maxi Biancucci. Você acha? Não, desculpa. Você acha, né? Cara. Sei lá. Aquele time a gente tinha 3 atacantes, basicamente. A gente tinha Toró e Souza, que se revezavam, e o Max Biancucci, que era um segundo atacante. E aquele time, ele funcionava entre um 4-4-2 e um 4-5-1. Sinceramente, acho que ele jogaria na vaga dos 3, porque ele joga até de centroavante mesmo. Já jogou de centroavante em algumas oportunidades. Já jogou de centroavante. Acho que joga na vaga dos 3. Deveria ser testado. Sim. Agora, a pergunta que eu queria fazer ao Tigu, ele que é um pouco mais rodado, para não usar outros termos. Você considera Romário ídolo do Flamengo, xodó do Flamengo, ou não considera nem ídolo nem xodó? Romário. Não pelo tudo que ele fez. Nem ídolo nem xodó. Nem ídolo nem xodó, e vocês todos estão me odiando. Não, eu pergunto não vocês, eu tô falando das pessoas que estão nos ouvindo. Ah, tá. Eu pergunto. Você tem a chance, Tigo, de se justificar. Deixa eu explicar por que eu fiz a pergunta. Eu pergunto porque eu não presenciei Romário no Flamengo. Eu sei o tamanho do Romário pro futebol e tudo mais, mas no Flamengo eu não presenciei. E eu sei que no Flamengo não foi o melhor momento da carreira dele. E custou muito aos copos do Flamengo trazer do Barcelona pra cá. Por isso que eu pergunto, por tudo que engloba Romário no Flamengo, se quem viu considera. Entendeu? Porque eu não cheguei a ver. Então, eu vou explicar pra vocês. Por que eu não considero o Romário ídolo do Flamengo? Ainda que muita gente queira falar da quantidade de gols que o Romário fez pelo Flamengo, a gente está falando de um cara que custou nossa dignidade financeira, certo? E que tem um torneio Maria Quitéria, 3 Taças Guanabara, 1 Copa Ouro, se eu não me engano, 2 campeonatos cariocas, 1 Taça Rio, uns 2 torneios amistosos e 1 Copa Mercosul. Para mim, ele teria sido ídolo se ele tivesse conseguido ganhar no Flamengo metade do que ele ganhou no Vasco. Pronto. Entendeu? Sem contar no fato de que assim, ídolo no Flamengo, aí vai pro Flamengo, aí vai pro Vasco, aí vai pro Fluminense. Aí vai... meu irmão, desculpa, eu não aguento. Mas eu não sei se eu concordo nessa parte específica. Eu entendo que as pessoas têm uma enorme dificuldade em criticar o Romário. Eu consigo compreender e respeitar isso, mas não dá pra mim. Mas sabe por que eu não concordo especificamente com o último argumento seu? Qual? Porque eu considero o Bebeto tanto ídolo do Flamengo quanto do Vasco. Tá bom, mas o Bebeto ganhou muito mais no Flamengo do que o Romário, por exemplo. Não, sim, mas é um jogador que rodou Vasco, Flamengo, etc. Ainda foi. E é ídolo nos dois. E é ídolo nos dois. Sacanagem. Tá bom, isso é possível. A questão a minha questão com isso é a promiscuidade com a qual o Romário fazia isso. Entendeu? Sim. E além dessa promiscuidade, determinados tipos de declaração ou provocação à torcida em um quando estava no outro, em outro quando estava no um, sabe? Sabe que é um jogador atual que faz isso hoje? Sheik. Sim. Ele sai, ele tá no time, ele abraça a causa do time. Ele vai. Sai pro outro time, vai pro rival, aí esculhamba o time anterior. Vai pro outro, canta a música do outro time no outro, e por assim ele vai. E assim segue a vida dele. Mas é engraçado que no Corinthians, pelo que eu vi dos próprios corintianos, o Corinthians continua tendo apelo, porque, putz, saber aquilo que fez pelo Corinthians, né? Se ele tivesse feito a mesma coisa nos outros clubes que ele passou. Mas eu não entendo esses caras terem todo esse respeito pelo Sheik, terem criado antipatia com o Guerreiro. Pois é. Terem essa tamanha dor de cotovelo pelo Guerreiro. Mas com todo respeito ao nosso centroavante atual, não tem como comparar Sheik e Guerreiro com os jogadores, cara. O Sheik tem 3 campeonatos brasileiros, a Libertadores, o Mundial. O Sheik é mais que o Botafogo, né, cara? Cara, pessoal. O Sheik é mais time, cara. Ser maior do que o Botafogo, a gente não tá falando de nada muito difícil.
Qualquer coisa que seja medida em algo maior do que um nanômetro vai ser maior do que o Botafogo. Agora, cara, ele tem 3 brasileiros. Ok, ele tem 3 brasileiros, meio que 3 brasileiros, assim. Um brasileiro é aquele, né? Tava inscrito, jogou 10 jogos e tal. Teve sua importância. Mas tá bom, eu considero isso. Eu acho que eu gosto do Sheik, particularmente, embora eu deteste essa parte da personalidade dele e tudo mais. Agora, o cara deu um mundial pro Corinthians, sabe? O Guerreiro fez isso. Pô, o Guerreiro deu Libertadores. O Sheik deu Libertadores, cara. Tá bom, cara. E mas querendo ou não, pro torcedor corintiano, ele já tinha um mundial. Você, querendo ou não, o mundial de 2000, eles consideram. Não, pessoal, é aquele negócio que eles nunca iam dizer que não considerava, mas machucava. Sim, mas machucava muito mais não ter uma Libertadores. Eles eram zoados por não ter Libertadores. O único paulista que não tinha Libertadores. Então, só que era como se o Mundial não valesse. Como é que tem Mundial sem Libertadores? Pois é. Entendeu? Então, ganhar Libertadores era muito mais importante. Então, exatamente porque eles já tinham sempre aquela situação difícil de explicar um Mundial que veio antes de uma Libertadores, cara. E ainda é difícil. E outra, foi um Mundial completamente esquizofrênico. Aquele Mundial foi absolutamente esquizofrênico. A final brasileira, Mundial. Não, pra mim o único argumento, só um argumento que acaba com qualquer coisa de falar que é campeão mundial. Nesse mundial, grandes aspas aí, é falar assim, cara, o Corinthians disputou o mundial com o Vasco, pronto, acabou, chega, próximo assunto, não tem necessidade de discutir mais nada. Não, eu tenho uma pergunta, é estranho o time ter 2 mundiais com uma Libertadores só, mas ninguém questiona o Vasco por ter 2 vices mundiais com uma Libertadores só, né? Como é que é? O Corinthians é criticado que tem 2 mundiais e uma só Libertadores. O Vasco tem 2 vices de mundial com uma só Libertadores. Como é que explica isso, cara? A paixão por ser vice que é inacreditável. Mas é aquele negócio, né? Acaba transcendendo o time. Quando a maldição é maldição, amigo. Então é isso, galera, nós ficamos aqui. Queremos agradecer a Tigu, sua participação, Tigu, muito importante pra gente. Eu que agradeço, obrigado pela força querido. Aí. Esteja já convidado a participar toda vez que você quiser. As portas estão abertas, certo? Valeu demais. Nick, suas considerações finais. Eu acho que é isso, fica por isso mesmo. Mas rendeu aqui até mais do que a gente esperava, né? A participação do Tigu sempre enobrece aqui o programa, sempre torna ele ainda melhor, né? Espero que venham muito mais por aí, Tigu. Muito obrigado. É isso aí. Até a próxima. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Não se esqueça que esse é apenas o programa Pilotos, mas estaremos de volta trazendo muito mais e vai ter muita coisa massa por aí. Galera, até a próxima. Abraço. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Wikimedia. Realização: flamengocast.com.br